Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam maravilhosos. Este canal aqui é um canal de viagens e maternidade e a gente ama viajar em família. E eu sei que eu estava devendo muitos vídeos aqui de viagem, então voltei agora com uma nova série que é Viagem para os Estados Unidos. Vamos viajar com a gente? Nunca foi para os Estados Unidos. Estamos nos preparando, mas o primeiro passo é passaporte e visto. E é sobre isso que eu vim falar com vocês hoje. Nós demos entrada no nosso visto e pela primeira vez e foi aprovado. Estamos aqui com o nosso passaporte e o nosso visto tá aqui, ó. E aí, o que é que acontece? Hoje eu vim tirar todas as dúvidas sobre como dar entrada, aonde dar entrada, quanto que está custando o visto. Então vou dar um apanhado geral de tudo para vocês, tá bom? Então vamos lá, deixar de enrolação. O primeiro passo para você tirar da entrada, né, na sua solicitação do visto americano é ter o passaporte do seu país. Então é super simples dar entrada no passaporte, é só você entra aí no site, eu vou deixar os links aqui embaixo, tá? Tanto para você dar entrada no seu passaporte, quanto para você dar entrada no seu visto. Então os dois links vão estar aqui abaixo. Primeiro passo, tirou o passaporte, muito simples e rápido, você mesmo faz o preenchimento, em seguida você paga, faz o agendamento, vai lá, faz a coleta das digitais, tira sua foto e vai buscar, agenda para buscar. E aí depois disso, você já consegue dar entrada no seu visto. Por quê? Para você dar entrada no seu visto, você precisa ter o número do seu passaporte válido. Então, você entra nesse site que eu vou deixar aqui abaixo, você vai cadastrar lá, solicitar o seu visto de turismo. No caso, esse vídeo aqui é sobre visto de turismo. Então, é o B1 e B2, tá? Então, você vai preencher a DS 160. Você tem que ter bastante atenção na hora de preencher os dados. E esse formulário é por pessoa. Então, você vai preencher, se você vai viajar, você, seu esposo e seus filhos, você tem que preencher uma DS 160 para cada membro, tá bom? Na hora de agendar a entrevista, você consegue vincular todos essas DS juntas e marcar entrevistas para fazer juntos, tá bom? Vou explicar aqui no caso, aqui de casa, como a gente resolveu fazer, tá? Nós vamos viajar em 4 pessoas, eu, meu esposo e minhas 2 filhas, sendo que elas têm uma 6 anos e a outra 8 meses atualmente. Então, o que é que a gente resolveu fazer? Primeiro, a gente não tem certeza da aprovação do visto, a gente dá entrada, a gente paga, mas não é certo que a gente vai ser aprovado. Tem os critérios que eu vou falar mais pra frente, que é mais fácil de você conseguir a aprovação, mas não é garantido. Então, o que é que acontece? A gente resolveu, pensamos juntos, e o primeiro ponto, minha filha bebê, ela tem, os documentos dela vão valer menos tempo. Tipo, o passaporte vale a idade dela, ela tem 8 meses, o passaporte dela vale só por 1 ano. E aí, quando ela completar 1 ano, o passaporte vai valer por 2 anos, e assim consecutivamente. E aí, se eu desse entrada no passaporte dela junto com o da gente, quando a gente fosse viajar, o passaporte dela não estaria mais válido, porque 1 ano, mas para viagem você teria que estar com 6 meses de validade. Talvez não tivesse, porque a gente não tem uma viagem já totalmente programada. Então, como a gente não sabe assim exatamente quando a gente vai, eu preferi primeiro solicitar o meu e do meu esposo, e também por causa do custo. Então você pode fazer isso, tirar seu do seu esposo e depois dos seus filhos. Por quê? Porque nesse caso, se a gente fosse negado, a gente não gastaria o valor de 4 e sim de 2. Sendo que o nosso visto foi aprovado, aí a próxima etapa a gente vai dar entrada no visto das meninas, até porque elas são de menor. E aí até certa idade não precisa de entrevista, em raras exceções assim que precisa. E aí quando precisa eles chamam, mas na maioria das vezes não precisa de entrevista, é só dar entrada e aí você já vai pegar o passaporte das crianças com o visto, já que os pais já têm o visto. Então por isso que a gente escolheu fazer separado, então o nosso primeiro e o das meninas depois, mas na DS 160 a gente já colocou que as meninas viajariam com a gente, tá bom? Isso é super importante, você colocar que
quem vai viajar com você, porque é uma das perguntas. Essa DS 160 é super, assim, bem, dá pra você fazer tranquilamente sozinho. Quando eu decidi fazer sozinha, porque a taxa para uma pessoa te ajudar é uma consultoria, tem várias consultorias que você pode contratar, mas assim, é um custo a mais, já que a viagem para os Estados Unidos é uma viagem custosa, né? É um valor elevado, principalmente 4 pessoas de uma casa. Então eu quis aí suprimir esse gasto e resolvi estudar e fazer por mim mesma, preencher a DS 160 minha do meu esposo da entrada por mim mesma. Eu assisti bastantes vídeos que me ajudaram muito, pessoas nos orientando como fazer para preencher. E um dos critérios que mais ressaltam é: sejam verdadeiros e comprove os vínculos. O preenchimento do formulário nada mais é do que você colocar sua vida ali. Então tem a parte profissional, pessoal, né, lógico, dos seus dados pessoais, tem seus documentos que você vai colocar, sua vida profissional, sua vida acadêmica, sua vida financeira, sua vida social. Inclusive, eles colocam, assim, eles pedem pra gente colocar as redes sociais que você utiliza, e é bom que no dia da sua entrevista elas estejam abertas, porque eles consultam lá, eles veem realmente sua vida. E uma coisa que eu fiz que me ajudou, eu acredito, foi colocar fotos. Próximo à data da minha entrevista, eu coloquei fotos das minhas viagens internacionais, que isso vai reforçar que eu fui para outros países e que não permaneci lá, que voltei. Então isso ajudou. Eu disse, eu vou dar uma ajudada para eles, eu vou repostar as minhas fotos para ficar logo assim acima do meu perfil, para que quando eles entrarem eles vejam uma das primeiras fotos, sejam essas fotos lá. E assim deu certo, tá? Mas para o preenchimento é super fácil, é só você ler com calma e preencher e ir salvando para não perder seus dados. Não precisa preencher tudo num dia só, você pode ir pegando as informações e ir preenchendo tudo com calma. Tudo coisa que você já tem em casa, todas as informações são suas de verdade. E renda, endereço, essas coisas assim da sua vida, tudo. E eles querem saber qual a sua intenção de o que você vai fazer lá nos Estados Unidos. E aí você vai falar, claro, que se é para estudar, você coloca lá, se é para trabalhar, se é para viajar a turismo, como é o nosso caso, né? E aí você vai preenchendo tudo com muita atenção, muito cautela, muito cuidado, vai salvando. Faz de anota o código, porque eles têm um códigozinho ali, que é para você, quando salvar, se cair, você entrar e utilizar esse código, porque aí sempre vai voltar para a mesma página, você não vai ter que refazer tudo novamente, tá? Encerrando a parte de preenchimento, você vai pagar a sua DS lá, você paga. Eu escolhi, você tem várias opções, né? Você pode pagar por boleto, você pode pagar por Pix ou pode pagar por cartão de crédito. O pagamento com cartão de crédito vai gerar para você a taxa de IOF, porque é em dólar. Então você tem que analisar se compensa você pagar ou não no cartão de crédito. Vale ressaltar que você não pode dividir, tá bom? É uma vez só. Eu escolhi Pix porque já paga automaticamente e já libera o agendamento para entrevista. E aí foi automático. No caso, eu estou aqui em Recife, então se você tem curiosidade de saber quanto tempo que está demorando para marcar a entrevista, está super rápido, já normalizou as filas. E o que é que acontece? É de 15 dias eu consegui agendar. Então, no dia que eu marquei, no caso eu terminei hoje, paguei, já liberou para daqui a 15 dias. Então foi super rápido. E aí você pode escolher dia e horário, e é bom sempre comparecer com antecedência, tá bom? E no dia, vá bem apresentado, bem asseado, e leve sua pastinha com todos os documentos, que foi isso que eu fiz. Levei uma pastinha para mim, separado para o meu esposo, com documentos, cada um com os seus documentos, comprovando que a gente mostrou, que a gente falou lá na DS. Vou fazer um vídeo à parte falando os documentos que a gente levou para comprovar toda a nossa situação, né? Todos os que a gente falou lá na DS. E para não ficar muito grande. E eu vou separar também um vídeo só das perguntas, porque eu já tô vendo que esse vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Aqui eu vou falar
as principais dicas. Então chegue com antecedência. É muito importante você estar bem asseado, bem arrumado, assim, apresentável. Não precisa estar muito de paletó e gravata, não precisa. E aí o que é que acontece? Leve seus documentos numa pastinha transparente, porque facilita a visualização. Aqui no Recife, por exemplo, você não precisa agendar 2 dias para levar a foto, levar o passaporte e a entrevista. Você faz tudo num dia só. Aqui em Porto Alegre, são esses 2 lugares. E em Porto Alegre eu não sei como é que está a atual situação devido às chuvas, às enchentes. Eu não sei como é que está lá, mas aqui em Recife está funcionando dessa forma. Você vai direto no consulado, já leva seu passaporte, já leva a sua foto, tem o tamanho específico, 5x5 ou 7x5, e aí fundo branco, tá? Eu já levei a nossa foto, ele já entrega lá, nesse mesmo dia você já faz a entrevista, tá? Não pode entrar com água, não pode entrar com celular, e fica na frente do consulado tem um local que você pode pagar para armazenar suas coisas, e aí quando você sair você vai lá e retira. Isso é muito importante. Se você vai com alguém, aí você pode pedir para a pessoa ficar do lado de fora segurando. Outra coisa não é aconselhado levar criança para entrevista, porque aí pode atrapalhar, a criança pode chorar, a criança pode falar coisas que assim, não deveriam, né? Assim, no caso de eles podem fazer uma pergunta para a criança e a criança ser induzida a responder uma coisa que não tem nada a ver, entendeu? Então, por isso também que a gente resolveu não levar as meninas, fomos só eu e meu esposo. Eu tenho uma bebê que ainda mama, minha mãe ficou do lado de fora com ela e deu tudo certo. O que mais que eu poderia falar para vocês nessa primeira parte? Se tranquilizem. Aqui no Recife, por exemplo, a gente não consegue ouvir as outras entrevistas, porque ficam em guichês, em pé, tá? E eles são com vidro e ficam afastados. A gente fica esperando aqui, numa sala, e os guichês ficam mais afastados. Você não consegue ouvir. Eu acho que isso até ajuda a pessoa a não ficar se atrapalhando na sua entrevista, e também não ficar aquela coisa assim, que ele não foi aprovado, e será que o meu vai ser? Ficar tenso, entendeu? Então fique tranquilo. Se você fez tudo certinho, comprove vínculos, o máximo de vínculos que você comprovar. O que é isso, vínculo? Vínculo de emprego, vínculo de estudo, vínculo de familiares aqui no Brasil, vínculo de imóveis que você tem, bens, carro, imóvel, até financiamento. Isso é importante. Por quê? Porque mostra que você tem um compromisso aqui e que você vai ter que voltar para cumprir o que você tem aqui, né? Se você tem aluguel de alguma coisa, de um imóvel, se você tem um aluguel de um espaço, se você é MEI ou se você é empreendedor, empresário, então tudo isso vale como comprovação de vínculo. Se você é carteira assinada, né? Se você não é, como no meu caso que eu sou MEI, comprovar que você tem o MEI, que está ativo, que está legalizado. Então isso tudo ajuda muito. E é só isso, falar a verdade, ser firme, porque eles perguntam para ter certeza do que você colocou lá na DS é verdadeiro. Então eles podem fazer a mesma pergunta mais de uma vez, que foi o que ele fez conosco. Perguntou mais de uma vez, umas 2 ou 3 perguntas para ver se a gente ia afirmar com certeza, e a gente afirmou com certeza. E você precisa passar segurança de que o que você está falando é verdade, que você não vai para ficar lá. E eu acho que uma coisa muito importante é você ir com simplicidade, sabendo que você está pedindo, né, para entrar num país, para visitar e conhecer, e não ir com arrogância, porque arrogância, né, não leva ninguém a nada, e isso já vai ser um ponto negativo lá para o cônsul, que é americano e que você está pedindo para entrar no país dele, tá bom? Eu acho que essas são as maiores dúvidas de como ir bem apresentado, bem arrumado. Não precisa de ir com muita maquiagem, até porque você vai tirar uma foto lá. E aí, se você não é de Recife, nem de Porto Alegre, você vai tirar foto lá. E aí você precisa ir tirar o cabelo das orelhas para que apareçam todas as orelhas, todos os detalhes, porque é a sua identificação, né? E aí, no mais,
é super tranquilo, assim, eu achei tranquilo. Você vai confiante e aí torcendo para dar certo, não é verdade? Então é isso. Se você ficou com mais alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou responder para vocês, tá bom? E aí eu vou fazer um vídeo à parte só sobre as perguntas que eles nos fizeram, que ele foi um cônsul homem, que ele nos fez, e eu confesso que teve um momento que eu pensei que ele ia negar o nosso visto e eu fiquei tremendo, mas ai, quando ele disse o visto foi aprovado, foi um alívio, né? E eu vou fazer um só de documentos que a gente levou, tá bom? Quando ele diz assim, seu visto é aprovado, você sai de lá e deixa o seu passaporte, ele já fica com o passaporte, e você vai abrir uma nova agendamento. Quando o visto ficar pronto, eles avisam por e-mail, e aí você já faz o agendamento para retirada no CASV. Aqui em Recife funciona no Paço Alfândega, é super prático, rápido. Você escolhe dias e horários, assim, são muito rápidos para você ir lá. Quando eu fui fora do meu horário de agendamento, eu cheguei antes, e aí resolvi arriscar ir lá e retirar, e quando eu cheguei lá não tinha ninguém, foi super fácil. Você coloca a digital e ele libera, você confere os seus dados e libera o seu passaporte com visto, e você vai feliz a vida agora programar o restante da sua viagem, que vão ser cenas dos próximos capítulos, tá? Eu venho aqui contar pra vocês como foi que a gente comprou a nossa viagem, a nossa passagem, como a gente reservou o hotel, os parques, o que é que a gente planeja e tudo mais. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve para não perder essa série que vai ser super legal, tá bom? Simbora conosco viajar pra Disney.